Olá, amigo telespectador, você que me acompanha pelas redes sociais, também você da Rádio Nova FM, meu muito obrigado pelo carinho da sintonia. Estou aqui na FENEARTE com o mestre. Eu falei para você que ia entrevistar o mestre, estou aqui com ele. Pessoal, também tenho permissão para filmar vocês? Sim! Muito obrigado. Vocês podem acompanhar a TV Nova Sertão. Mestre, tudo bem? Estou de volta. Bem-vindo. Obrigado. Eita, eu estou aqui. Hoje, prometi que vinha fazer a matéria aqui. Estou aqui. Meu muito obrigado por essa oportunidade de poder lhe entrevistar. O senhor que já tem uma caminhada aí, tem história para contar, já vivencia a questão da arte há muito tempo, vem pesquisando, vem cada dia produzindo novos instrumentos. É muito bom poder ser seu aluno. Bacana ainda poder ter a oportunidade de lhe entrevistar. Fique à vontade para a sua aula. Então, boa tarde. Olha, é um prazer estar com vocês, tá? Repassar um pouquinho do que eu sei, aí já satisfaz. Já eu sei que cresceu. Tudo que você repassa, cresce e plantar sempre nasce. Dificilmente a semente nunca. Meu nome é Aguinaldo da Silva. Eu nasci em Olinda, nos Butrins, em 1945. Existia lá uma grande cerâmica de tijolos e eu coletava argila, adolescente coletava argila e fazia papelinhos, bolinha louca e chegou Sara. Eu estou tomando um pouco adiantando por conta do horário, mas esse comentário é dela. Sara é minha filha, tradicionista do grupo, é oleira e também música. A gente tem um quadro assim de argila e música. Então lá eu pegava argila e fazia o que eu vou fazer com você, uma bola maciça, cheia, depois na mão você faz outra. Pode parar no prato, no potinho, no vasozinho, mas você podia fechar outra. Depois de fechada, você está com uma carga de ressonância, claro, me parece, né? Mas foi assim que eu descobri que podia botar música nele e ele cantar. Eu tenho um pequeniníssimo aqui que canta, eu consegui espaço para trás. Boa tarde, eu sou filha, mestre-nado, guardiã, militante, etc. Tá? A gente sempre faz essa casadinha de fala nas apresentações, nas aulas de espetáculos e principalmente aqui no FENEARTE, porque a gente tem que guerrear com a poluição sonora e o mestre, como a maioria dos mestres griparam, está se recuperando e eles percebem que o tom de voz dele está bem baixinho. Inclusive na hora da fala dele, da demonstração, se vocês quiserem vir mais para perto, porque acho que a oralidade dele, do que ele fala, perde muito, sabe? Quem fica aí atrás, por exemplo, eu falo, ó pai, o senhor só fica abrindo a boca e fechando, tá? O pessoal fica fazendo leitura labial, e não é muito bacana, além do que força mais. Bom, mas deixa eu só sintetizar um pouco da história do mestre, prometo que ser bem rápida. Essa sedução do mestre pela argila iniciou, não sei se você já contou um pouco, quando ele se deparou e conheceu, próximo da casa da avó dele, uma olaria. A olaria não eram os espaços onde os oleiros faziam esse pote aqui, que me parece até que esse é dele, tá? Do mestre. Essa quartinha, alguns chamam de moringa, outros chamam de pote, dependendo do local chamam de quarta, varia muito de acordo com o estado. Mas enfim, é esse recipiente que as pessoas compravam para colocar argila, isso na década de 40, de 50, que ninguém nem imaginava sonhar com a possibilidade de uma geladeira. Então era muito comum as pessoas comprar a quartinha e armazenar água. E essas olarias, algumas tinham 12 oleiros, cerca de 12 oleiros produzindo 100 quartinhas por dia. Era uma mega indústria de produção de quartinhas. E aí o mestre se encontra com a
nossa olaria, assim, seduzido pela magia das mãos do oleiro modelando a argila, que de fato é muito bonito. E a partir disso ele passou a frequentar essa olaria todos os dias e também coletava restos de argila, sobras de argila em carros que ele mesmo produzia. Já era um professor pardal e criador bem pequeno. E nessa produção que ele fazia com esses restos da argila, ele também produzia uma bolinha oca, isso tudo com muita intuição. Fazer uma bola maciça e depois transformar em uma bola oca. Guarda essa informação que eu vou utilizar um pouco mais na frente. Passou o tempo, o mestre chegou na adolescência, aos 16 anos já dominava a técnica da olaria do torno oleiro. E aí começam a surgir então as primeiras geladeiras. Alguém comprava uma geladeira, colocava na sala de casa, que a vizinha passava assim, olha, a Maria comprou uma geladeira, teve que comprar também, porque era top de ter uma geladeira. E aí daqui a pouco, como o celular, com toda a tecnologia que chega, todo mundo tinha geladeira. Isso desativou e comprometeu bastante a produção de patinhas, naturalmente. E aí o mestre vai então para Tracunhaém, que era uma cidade que estava em desenvolvimento. E até então a geladeira não tinha chegado lá ainda. E ele conseguiu ficar no médio de 2 anos e meio, 3, 4 anos mais ou menos. Mas a geladeira chega lá também. E aí quem era oleiro só precisou pensar numa possibilidade de continuar com a argila, mas não mais produzindo a partida. O mestre então retorna para Olinda, vai fazer uma outra faculdade, que chama, penso que a vida dele só foram feitas em 3, 4 faculdades, havia a faculdade da vida bem bacana, que ensina muito mais do que 4, 5 anos, né, ou 8 dentro da universidade, né? E aí o mestre vai trabalhar numa cerâmica com 10 portugueses, onde ele vai aprender toda a composição de porcelana, faiança, manipulação de forno de alta temperatura e etc. A família Brenan desativa essa cerâmica e, por ironia do destino, o mestre Nada é convidado a ser oleiro de Brenan. Quando ele chega lá, nessa inquietude de todo pesquisador, que até hoje ele é muito pesquisador, está sempre dizendo que quer aprender, e é muito bacana porque a argila é uma matéria-prima, segundo os japoneses, né, do futuro, por isso que a indústria mergulha tanto na pesquisa da argila, né? Você vê que a gente tem uma argila de zircônia que os holandeses conseguem fazer com tesoura, cadeira esferográfica, uma série de coisas, né? Fabulosa a capacidade de exploração que a argila nos dá. Eu estou a fome com a vontade do meu, o mestre gosta de pesquisar, a argila se deixa ser pesquisada e desafiada, isso é muito bacana. E aí ele provoca Brenan para que se fizesse uma peça com a mesma argila do piso refratário, que é o que a gente chama de argila refratária, é muito ácida e suporta mais de 1000 graus, 1400 graus. E aí ele disse, mas nada, como é que a gente vai modelar uma peça? Ele não, o mestre, né? E até então, né, ele era desenhista e pintor, né? E aí, o que é que acontece? Eles fazem uma peça, o mestre faz uma peça, faz uma experiência, foi muito bacana. E aí, a partir dessa experiência de uma peça feita no torno, que o mestre faz um outro desafio a Brenan, vamos tirar os desenhos das pranchetas, né? E aí ele entrega os desenhos para o mestre e aí, de fato, os desenhos começam a sair das pranchetas e ganhar formas de esculturas pelas mãos de Brenan, não, do mestre não, tá? E isso é muito bacana, né? Falar isso. Então, o que é que acontece? Essa parceria foi legal? Foi, o processo de vista do aprendizado, né? Mas o processo de vista do nome do artista não é muito confortável, porque se você tem um desenho e entrega, eu faço uma escultura e assim o teu nome, ela vai comprar a tua peça e eu vou ficar no vácuo, não é isso? E aí o mestre não achava interessante se perpetuar por muito tempo. Olha, um mestre pesquisador, ficar numa condição dessa não é muito confortável não. E aí ele sai de lá, vai se aventurar por outras atividades até encontrar uma marca, o que ele pudesse, onde você encontrar a peça dele, você olha aquela peça ali, é impressionado, né? E aí um belo dia ele está lá no alto da serra, lembram da bolinha louca? Vamos usar essa informação agora. O mestre sente a vontade então de fazer um apito, que eu acho que é impressionante, porque o mestre na época da olaria ele era seresteiro, não havia rádio, havia um baixo falante.
nós não alcançamos, né? E os oleiros cantavam, tinham as serestas da tarde, mas isso, gente, voz e violão, sopro absolutamente nada. E como é que ele conseguiu, então, aprender a fazer, tocar, afinar e criar um instrumento de sopro que, o nosso orgulho enquanto brasileiros, nordestinos, principalmente pernambucanos. Tem alguém aqui que não é pernambucano? Você? Eu tenho que pedir licença para vocês para dizer que Pernambuco é o maior estado do Nordeste. Ontem eu falei, não vou dizer do Brasil não, mas tem alguém aqui de São Paulo e disse, opa, eu sou professora de História, sou de São Paulo, você pode dizer que é do Brasil. Nós somos a maior diversidade cultural do Nordeste, vou ficar no Nordeste, né? Isso não quando eu falo assim, orgulho, é um orgulho bacana, né? É sentimento de pertença, é você se orgulhar da tua raiz, da tua essência. E o mestre Nado é pernambucano também, mas mais do que isso, por causa desse instrumento que ele criou, que é o carinado, ele é referência mundial. Por enquanto ele está imbatível, além de ser, gente, o único mestre no planeta que desenvolveu um instrumento como esse. Então, por exemplo, quando você vai para a vertente da música, você vai ter e encontrar vários mestres de corpo, vários mestres de maracatu, vários mestres de capoeira, vários mestres em todos os segmentos. Quando você procura um mestre com a mesma capacidade do mestre Nado, por enquanto no planeta só tem ele. E aí, é exatamente por causa dessa pesquisa de mais de 32 anos que eu tenho feito há mais de 2 anos, todos os dias, incansavelmente, só, às vezes até no domingo eu ainda estou conversando com o pessoal, fazendo reunião online, mais de 2 anos para a gente instalar o Instituto Mestre Nado. Já estamos em processo de instalação, será na Praça do Jacaré, em Olinda. Eu tenho provocado o poder público municipal, estadual, prefeito, procurador, enfim, para dizer que o espaço do Mestre Nado tem 4 estruturas que sustentam, que será a base de... Olá, boa tarde, pode entrar. Será a base de sustentação do Instituto Mestre Nado, são 4. Primeiro, é a singularidade do trabalho, como eu acabei de falar, o mestre é único no planeta e tinha que ter um espaço dedicado a esse mestre, que eu acompanhei desde a adolescência todo o processo de pesquisa do MAV e do som, e não foi nada fácil, e descobri um tipo de temperatura no forno que o instrumento entrasse afinado, aquela pergunta que você me fez ontem, entrasse afinado no forno e saísse também afinado. Descobri um tipo de argila, enfim, gente, foi uma pesquisa de, acho que de doutorado. E o que acontece? A segunda base de sustentação é que o mestre consegue dialogar com todos os públicos e todas as faixas etárias, a criança de 1 ano e 6 meses, até a criança que ainda está viva, as meninas, como eu chamo, as nossas idosas dos centros geriátricos, dos centros da assistência social, que eu e o mestre lidamos com mais de 100 meninas que estão esperando o Instituto ficar pronto para mergulhar lá dentro. Então ele dialoga com todos os públicos. Terceiro, a pluralidade de ofertas. Você vai fazer uma oficina? Você vai fazer? Precisa, sim. Estou te perguntando que ele convidar para sentar, mas como você não se inscreveu, você precisa ir lá na chave. Não é possível que chegue, daqui a pouco chega. Foi uma única praça dele. Você pode fazer às 16 horas de inscrição. Eu chamo essa inscrição. Não, tem às 17, mas aí às 16 você já faz, tá bom? Até às 17 então, um abraço. E aí, gente, o trabalho do mestre consegue dialogar com 12 tipos de atividade. É isso mesmo que vocês ouviram, não são 13 e também não são 11, são 12 tipos de atividades. E aí perpassa por todos os públicos, são 12 tipos de atividades, 8 projetos. Esses projetos contemplam pessoa com deficiência, terceira idade, criança e etc. Tá? E a quarta base de sustentação é que o espaço, o Instituto Mestre Nado, será um espaço de utilidade pública, porque será dele, mas não para ele. Já são, neste exato momento, quase 3 instituições, isso porque eu não tive tempo ainda de sentar com o Passo do Frevo, a gente já vai fazer essa conversa, a partir de amanhã tem um monte de coisa
fazer, o Passo do Frevo será a nossa 13ª instituição que será alcançada e contemplada dentro do Instituto Mestre Nado. Então, na verdade, essa instalação do Instituto Mestre Nado não deveria ser da filha, mas deveria ser do poder público. Mas o poder público nunca vai fazer isso, principalmente os políticos. Mas a gente não tem aliança política e nem pretendemos ter, nunca tivemos e nem queremos ter. Então, o nosso diálogo não é com político, o nosso diálogo é com gestão. Porque os políticos passam e o artista continue a sua obra também. Então, o Instituto Mestre Nado, se eu tiver que receber algum diploma por isso, vai ser a alegria de ver a idosa se encontrando com uma pessoa com deficiência que se esbarrou com o turista, com o músico que saiu feliz da vida com a bola, com o arquiteto que pensou nos instrumentos para decorar. Enfim, a gente quer essa agonia maravilhosa dentro do Instituto Mestre Nado. Para finalizar minha fala, além de ser um espaço de resistência e guardiã da obra e pesquisa do Mestre Nado, nós vamos chamar para dialogar todas as outras vertentes da área que o Mestre Nado trabalha. Porque, por exemplo, o Mestre Nado é poeta. Então, vocês acham que a gente não vai fazer roda de sarau poético no Instituto? Claro que faremos, aí chama os poetas, né? O Mestre Nado tem toda a memória afetiva também com os brinquedos e brincadeiras populares. Lógico que nós faremos em parceria com o Museu do Nordeste o Festival do Brinquedo e Brincadeira Popular. O Mestre Nado dialoga com o teatro, sim, de humanos e de bonecos. Vamos ter teatro dentro do Instituto. Então, o Instituto será um espaço guardiã da obra do mestre, mas a gente vai ampliar para todas essas linguagens e vertentes da boa cultura e da arte, porque é preciso que essa nova geração entenda que tudo que está de bom, tudo que foi criado de bom, meio que vai estacionando, né? Então, por exemplo, meus filhos já sabem que é Luiz Gonzaga, a Rebeca canta as músicas de Luiz Gonzaga, eu tenho por obrigação dizer para eles quem é Luiz Gonzaga, porque me permitam fazer essa fala, porque senão ela só vai conhecer a Anitta e Pablo. Eu não posso permitir que ela só conheça esses dois personagens da cultura e da música brasileira. Meus filhos têm que conhecer Luiz Gonzaga. Meus filhos têm que saber quem é Mestre Vitalino. Porque a minha filha pega o celular e ela é enxurrada, envolvida com uma série de informações de lixo cultural e musical, né? Me permito também usar essa expressão. E se eu não disser para ela quem é Luiz Gonzaga, a internet não vai dizer não, gente. Ninguém vai criar lá, ninguém vai ser um blogueirinho lá dizendo, olha, vou contar como era que é a vida do mestre Luiz Gonzaga. Olha, gente, hoje eu vou mostrar um vídeo falando do instrumento de Luiz Gonzaga. Gente, ninguém vai fazer isso. O povo faz aí 1001 coisas, tem milhões de visualizações. As pessoas até já nem querem mais se formar e nem trabalhar, porque todo mundo agora quer ser, né? Quando você usa a internet para uma utilidade pública, maravilha. Eu estou aqui para criticar, mas também para elogiar e avaliar aquilo que é bom. Mas a gente tem feito muito uso da internet para muita besteira, para enriquecer, para ser rico. E parece que é até status, né? Eu tenho milhões de seguidores. O que é que você faz? Eu faço umas brincadeiras, umas coisas, eu fico fazendo umas perguntas, a pessoa erra e eu pego a torta, ponho lá na cara do outro. É isso que você faz? Poxa, que utilidade pública maravilhosa, mas o cara já está milionário com isso, né? Então, gente, essa é a cultura. A gente não tem como mudar, mas a gente tem como ir na contramão do sistema e se colocando na posição mesmo de resistência. E a minha função de gestora, eu não tenho desejo nenhum. Alguém já disse assim, daqui a pouco você vai ser chamado para ser secretária de Cultura e Sinal. O Instituto Mestre Nado já vai fazer com que eu amplie muito a capacidade de acolhimento. Se você fosse prefeita, o que era que você ia fazer? Mas essa foi uma pergunta que foi feita não só para mim, tá, gente? Foi uma pergunta que estava sendo feita aqui, uma pesquisa no PNA, tá? Que eu não tenho vontade de atuação política nenhuma. A gente tem assim, abstinência política, tá? Me perguntaram aqui, até na oficina, se você fosse prefeita, o que era que você faria pelos artesãos? Que você faria duas coisas: acolhimento e processo de escuta, tá? Porque quando eu faço o acolhimento e quando eu te escuto,
enquanto gestor, eu vou traçar o meu cronograma e o meu plano de trabalho a partir da tua fala. Agora, se eu sou um gestor, que o artesão passa 6 meses para conseguir uma agenda com um gestor desse, cara, uma pessoa como essa, né? Aí eu não vou mais falar nada, porque senão eu vou, né, usar, né? Mas é isso, vamos ficar na coisa boa que é, vamos deixar essas questões lá fora. Eu só queria compartilhar com vocês o Espaço Mestre-Nado, Instituto Mestre-Nado, parcialmente já a partir de setembro estará lá na Praça de Jacaré, disponível para o público. E aí a gente segue com o fluxo agora, grata pela atenção e tolerância, muito agradecida. O Mestre-Nado vai fazer a demonstração